Hoje já é dia 5 de janeiro de 2025. Lembra do último, um dos últimos vídeos em que eu falei sobre as coisas do ano novo e tal, que eu falei sobre a oportunidade de, cara, dentro de mim, eu não vivo mais esperando viradas de mês, viradas de anos e viradas de não sei o quê. Cada dia é o dia para uma nova oportunidade para começar ou recomeçar. Pô, errei ontem, recomeço hoje de novo. Acordo e começo de novo. Estruturo minha rotina, tento mais uma vez e tento recomeçar. O que eu vou falar sobre hoje? Eu vou falar sobre as oportunidades de recomeço diárias, todo dia uma nova oportunidade, né? E se erraram comigo dentro de um erro, né? E o erro foi o tema do último vídeo, eu tenho uma oportunidade também. Não necessariamente só de recomeçar, talvez sim, talvez eu tenha sentido raiva, mas o que aquela raiva quer me ensinar? Eu venho aprendendo, venho vendo cada vez mais que essa é uma oportunidade de ver alguma coisa dentro de mim mesmo, porque não compensa muito sentir a raiva do outro, o incômodo do outro, porque aquilo eu reparo que começa a me consumir. Então, como é que eu tiro aquilo de mim? Eu não quero sentir aquilo. Mas eu começo a entender cada vez mais que aquilo é uma oportunidade de eu ver alguma coisa dentro de mim. Me parece, pelas leituras e filosofias que eu estudo hoje em dia, que esse sentimento que eu sinto pelo outro é uma oportunidade de eu ver alguma coisa que eu preciso trabalhar dentro de mim. E enquanto eu não trabalho dentro de mim, enquanto eu não ofereço perdão, perdão é um passo, mas o que, que eu quero aprender com aquilo que eu senti pela pessoa? Isso é o grande X da questão. Então são dois temas que se conversam. E por que que eu chego nesse assunto, né? Porque é muito característico de quem tem depressão, ou de quem já teve depressão, ou de quem sente ansiedade com muita frequência, os dias pela manhã. Acordar de manhã costuma sempre ser um calvário, porque você acorda mais cansado, acorda pensando em coisas que podem dar errado, em coisas que não estão dando certo. Tudo de tragédia passa pela sua cabeça. E aí, pela minha cabeça, pelo menos, mas talvez algumas pessoas vão se identificar com isso. E aí, depois de tanto tempo, depois de tanto tratamento, depois de tanto autoconhecimento, hoje em dia eu consigo dizer que eu consigo lidar com mais tranquilidade sobre esses inícios da manhã. Talvez sejam os períodos mais difíceis, né? E aí, por isso que eu chego no assunto. Recomeçar. Cada dia é uma oportunidade de recomeçar, de fazer mais uma vez tudo aquilo que vem dando certo, aquilo que vem sendo bom e aperfeiçoando e melhorando. Poxa vida, mas ontem não deu certo. Então tem a chance de novo de recomeçar. Mas o recomeço é analisar o que não deu certo, analisar o que me incomodou e consertar e tentar aprender. E o que que eu faço, né? Como é que eu faço isso, Vitor? Porque isso é tão difícil, né? Difícil pra caraca, né? Tu sente raiva, tu sente o incômodo de alguém, aquela pessoa te incomodou, aquela pessoa te magoou. Putz, eu vou falar até um palavrão. Puta merda, mano, como é difícil. É, como é difícil perdoar. Difícil pra caceta. Mas acima de tudo também, né, eu repito do que eu falo em outros vídeos também. Eu estou falando de sintomas, de incômodos do dia a dia normais, leves, né? Porque a gente pode levar a estender isso a uma discussão muito maior. Aquele parente ou aquela pessoa, aquele amigo que nós conhecemos que teve um parente às vezes assassinado ou que passou por algum trauma gigantesco. Isso não tem nem comparação. É um nível muito mais difícil e eu não posso ser hipócrita, né? Eu ainda não tive uma oportunidade de passar algo tão profundo para chegar, ligar a câmera aqui e dizer para vocês: perdoe, é fácil, porque não é difícil pra cacete. Se é difícil nas minhas coisas do cotidiano, do dia a dia, imagina escalar e chegar num nível muito maior. Mas lembrem, né, minhas amigas, meus amigos, isso aqui é um diário, né? Já dá pra chamar de diário, é algo pessoal meu do que eu venho passando. O que acontece comigo, o que eu faço para mim, não necessariamente quer dizer que vai dar certo para a pessoa lá do outro lado. Qual é meu convite? O meu convite é te instigar, a te empolgar, a te fazer buscar informações. Busque informações, aprenda a filtrar, mas principalmente dentro de você, eu sinto que as respostas estão dentro de nós sempre. Muita psicologia para chegar nesse autoencontro meu pessoal. Mas apesar das respostas estarem dentro de nós, a nossa dificuldade diária é só nossa. Não existe nada mais difícil para mim ou para fulano, que é mais fácil. Não, o que é meu, o que é seu é seu. Isso é muito importante destacar. Mas como é que eu faço, né, Vitor? Porque talvez você veja algo em comum. O que que eu faço? Depois, bom, é muito clichê, mas é importante falar. Depois de muito tratamento de psicologia, com família, com amigos, com trabalho, com reencontro espiritual, com muitas coisas, né? Vocês já sabem que existem muitos encaixes nessa minha vida.
eu digo que eu tenho mais ferramentas para lidar com esses problemas, mas não foi fácil. Se você tá olhando e fala, porra, Vitor, tá com facilidade. Não, cara, tem mais de 100 vídeos falando sobre essa minha trajetória. Vai lá na primeira temporada ver o Diário de um Ansioso, veja como eu fazia os vídeos, veja o que eu sentia, veja a minha dificuldade para lidar com certas ocasiões, e hoje em dia talvez eu tenha um pouco mais de facilidade. Então o que eu faço, Vitor? Todo dia de manhã é uma oportunidade de recomeçar. Se eu passo por uma situação traumatizante ou por uma situação que me incomodou, que me gerou raiva, e recentemente eu tive um sentimento de raiva, assim, tive dificuldade, passei a noite refletindo sobre aquilo, falei, puta cara, que merda, eu quero tirar isso de mim, mas aquilo não saía. Aquele sentimento ficava aqui dentro de mim, eu falei, porra, eu não quero pensar nisso, eu quero seguir adiante. Tá, já perdoei, mas não quero pensar. Só que era um perdão vazio, porque na verdade eu só queria me livrar. O que aquilo tá querendo me ensinar? Então é aí que eu chego à conclusão. Bom, existe algo do que o outro fez comigo que talvez eu precise observar. Será que eu já não fiz isso com alguém em algum momento? Então, beleza, então eu começo a montar os tijolinhos, né? Eu começo a refletir em outras situações que eu já passei e que eu já posso ter infligido também com outra pessoa. E aí eu começo a ver, porra, eu sou humano, a pessoa é humana. Se ela errou, eu também já errei. Como que eu perdoo essa pessoa? Como é que eu vou adiante, né? Como é que eu perdoo verdadeiramente? E aí eu começo a fazer um passo a passo devagar, né? Eu acordo no dia, tô com aquele incômodo na minha cabeça e começo a lidar com a pessoa ou com as pessoas de uma maneira que eu gostaria que lidassem comigo. Como é que eu quero ser tratado? Pô, eu errei. Se eu errei, como é que eu quero ser tratado dentro desse erro? Pô, eu quero ganhar mais uma chance, me dá mais uma chance. Então eu preciso dar uma chance de novo para a pessoa. Mas, vamos lá, veja bem, isso não significa que é baixar a cabeça, levantar a bunda para a pessoa fazer o que quiser comigo. Não. Eu coloco as condições que me incomodaram. Eu apresento o que aconteceu. Como é que eu resolvo isso? Eu apresento tudo que me gerou incômodo, mas de forma mais pausada, né? De forma mais tranquila. Veja bem, se num dia anterior eu senti raiva, no dia seguinte aquilo amenizou um pouco mais. Eu sinto um pouco mais de tranquilidade para lidar com aquele sentimento. Então a raiva parece que ela arrefece, ela se distribui um pouco mais pelo corpo e a razão vem de certa forma, um pouco mais clara na minha cabeça. Eu consigo ver os pontos com muito mais tranquilidade. Que eu vou dizer, né? Nada melhor do que uma noite de sono dormida. Às vezes você dorme mal, mas nada do que dormir um pouco para conseguir ajuizar as ideias. Então, assim, eu coloco tudo que me incomoda, tudo que me incomodou, e aí entra o diálogo, a comunicação como fundamental nesse processo. E aí eu vou sentindo um pouco mais de paz de botar para fora aquilo. E às vezes, não só pela fala, sabe uma coisa que me ajuda muito também? Cadê meu caderninho? Meu caderninho tá aqui, do lado, ó. A escrita. Tem o caderno de vitoriosos, que é o meu caderno de ideias. Esse aqui é meu caderno, é meu diário. Eu boto num papel que me incomodou e começo a fazer uma análise mais racional comigo mesmo. Porque às vezes só no pensamento, e isso eu aprendi muito com a minha psicóloga, só o pensamento não é o suficiente. Porque o pensamento, a gente pensa muita coisa acelerada ao longo do dia e às vezes não tem como refletir e filtrar o que está passando na cabeça. Então, quando você escreve o movimento mecânico, talvez ali tenha alguma explicação fisiológica, claro, eu não sou um psicólogo para explicar isso para vocês, mas existe ali alguma teoria que cai muito bem dentro de mim. Então eu consigo, dentro dessa resolução, eu nunca fui assim, tá, gente? Porra, já fui um cara muito explosivo, um cara muito irritado com tudo, com a vida, e tô aprendendo a ser um pouco mais paz e amor. E aí eu começo, de certa forma, a conseguir colocar para a pessoa, dentro de todas essas ferramentas que eu já te falei, aquilo que me gerou incômodo. Gerou incômodo, as partes entram em acordo, a pessoa reflete, vê que, bom, você tem razão, me desculpa, papapá, pé. E aí, dentro do saldo final, né, ao longo do dia ou ao longo dos tempos, você começa, ou eu começo, a analisar os prós e os contras. Valeu a pena insistir naquilo? Valeu a pena ter brigado por aquela situação? Valeu a pena ter acertado tudo? E qual é o resultado disso? O resultado é, primeiro, eu começo a sentir um pouco mais de paz, a minha cabeça alivia, o dia transcorre com muito mais tranquilidade. Mas, acima de tudo, esse processo todo de racionalização me faz ter um pouco mais de clareza para tomar as decisões e aceitar os caminhos que eu quero seguir. Aquela pessoa, aquelas pessoas, né, que estão comigo, que aconteceu isso, aquilo, vale a pena seguir nesse caminho? E aí você começa a ver, né, eu começo a ver se está no patamar de algo que eu acredito, dos valores que eu acredito. Se não tiver, cara, eu vou te falar, naturalmente parece que a natureza vai te afastando disso.
Porque não faz mais sentido para você compactuar com algo que toda hora entra em choque, porque você se sente tão mal. E aí entra de novo o meu convívio com o álcool lá atrás, né? Um pequeno exemplo. Por que que eu bebia? Para fugir de problemas, porque eu não tinha condição de encará-los. Né? Eu não queria encarar, essa era a verdade. E hoje em dia, sem o álcool, eu sou obrigado a encarar. E eu repito, não é fácil no início, e continua não sendo fácil, é difícil pra cacete. Mas você começa a ter uma casca, uma força muito maior para lidar com essas situações, a ponto de pequenas situações começam a ser mais fáceis de lidar. E aí você vai, aos poucos, tendo um autocontrole maior de você mesmo, de mim mesmo nesse caso. Então esse é o resultado. Eu tenho um pouco mais de paz, consigo lidar com as situações com mais racionalidade e interfere menos no meu dia. Então, duas coisas, né? Todo dia é uma nova oportunidade de recomeçar. Foi sempre assim? Não foi. Eu não tinha essa facilidade, principalmente no auge da minha depressão. Eu vivia preso numa cama, porque eu não conseguia levantar. Eu estava fisicamente, fisiologicamente perfeito, mas a cabeça não estava. A cabeça me prendia numa cama. Então, isso não foi. Eu tive que racionalizar durante muito tempo. E hoje em dia eu consigo resolver mais rápido, mas ainda não está na velocidade que eu gostaria. Mas já resolvo muito melhor, de forma mais racional. E como eu falei, né? Eu consigo observar quais valores estão equiparados ao que eu acredito. Então, se os valores estão muito deturpados com algo ou com alguém que eu não entrei em sintonia, cara, naturalmente, depois de tantas porradas, né, tantos atritos, parece que a vida vai afastando. E ao mesmo tempo, onde é que eu quero estar? Eu quero cada vez mais encontrar pessoas onde essas afinidades se aproximem cada vez mais. Mas eu tenho certeza que a vida não é só isso. Não é só você viver com pessoas afins. Isso é muito importante. Eu acho que a gente se isolar dos problemas, se isolar de pessoas que pensam diferentes, eu acho que é uma dificuldade, é um problema. É claro que você não vai conviver constantemente, mas eu sinto que a proximidade, às vezes, dessas diferenças, elas me fazem aprender. Elas me fazem ter um pouco mais de paciência com essa visão e, principalmente, ter diálogo para conseguir confrontar ideias. E se eu vejo que debate muitas vezes entra em choque, é claro que eu não vou viver constantemente com aquilo, com aquela pessoa ou com aquelas pessoas. Eu vou me afastar. Mas toda vez que eu tenho a oportunidade de encontrar novamente, uma oportunidade de eu colocar minhas ideias de forma cada vez mais inteligente, de forma cada vez mais educada, respeitando as diferenças. E aí eu dou uma oportunidade para alguém ou alguém de ver algo diferente, de tentar algo diferente, de tentar uma vida mais harmoniosa, talvez. Se essa pessoa não consegue, eu acho que depois de tantos choques, naturalmente, de novo, a vida afasta. E onde eu quero estar cada vez mais nisso. Encontrar cada vez mais sintonias comigo e, ao mesmo tempo, saber lidar com os choques, não de maneira raivosa, não de maneira estressante, não. Saber lidar de maneira cada vez mais educada, porque eu sei que a vida naturalmente afasta. E toda vez que aproxima, é uma oportunidade que eu tenho de mostrar. Gente, essa é uma vida um pouco mais harmoniosa e pacífica. Faz bem pro coração. Pro meu faz. Você não quer tentar ir, de repente, do outro lado? Minha amiga, meu amigo, hoje é domingão. Acabei de gravar 2h37 nesse momento da tarde. Domingo, dia 5 de janeiro de 2025. Espero que você esteja aí. Inclusive, Carlinha, hoje o nosso grupo dos Vitoriosos, né? Para quem estiver vendo. Nasceu filhinha de Carlinha, 100% saúde, feliz demais, muito legal. Temos mais um ser humaninho nessa vida, nessa terra. Beijo grande, minhas amigas, meus amigos. Aproveitem. Todo dia é um dia de recomeçar e tentar algo diferente. Nunca é tarde. Se você tem 10, 20, 30, 40, 60, 70 anos, nunca é tarde. Tenta de novo, e de novo, e de novo, ser a tua melhor versão. Pelo menos isso está dando certo para mim, eu estou feliz com isso. Beijo. Tchau.